Desde pequeno, Leonardo soube que não era o filho preferido. A casa parecia girar em torno de Bianca, a filha mais velha, a menina dos olhos. Ela era a estrela em todos os eventos familiares, a que recebia os maiores elogios, os presentes mais caros, a atenção constante. Leonardo, por outro lado, era o filho quieto. Não causava problemas, era verdade, mas também não recebia aplausos. Era como se sua existência fosse uma nota de rodapé na história da família. A paixão de Leonardo por computadores começou cedo, com um velho computador que seu avô havia lhe dado. Enquanto Bianca se dedicava a atividades sociais e esportes, Leonardo passava horas explorando o mundo digital. Essa paixão o levou a se formar em engenharia de computação. Ele não buscou um emprego em uma grande empresa. Em vez disso, abriu sua própria empresa, um pequeno negócio que, com o tempo, se transformou em algo notável. Mas, mesmo com o sucesso, seus pais nunca demonstraram real interesse. Eles não entendiam muito bem o que ele fazia, tampouco perguntavam. Era como se a vida profissional de Leonardo fosse um mistério indecifrável para eles. O importante, aos olhos deles, era que Bianca tinha um namorado novo. Renan, gerente comercial de uma multinacional, era o genro perfeito. A família estava encantada com ele. Renan era charmoso, falava a língua deles e parecia validar todas as expectativas que tinham para Bianca. Leonardo observava tudo de longe, sentindo-se cada vez mais deslocado. A dinâmica familiar era disfuncional, marcada pelo favoritismo e pela falta de comunicação. Leonardo se sentia inadequado, como se não pertencesse àquele mundo. Ele se esforçava para ser aceito, mas seus esforços eram sempre em vão. A sombra de Bianca pairava sobre ele, obscurecendo qualquer brilho que ele pudesse ter. Ele tentava conversar com os pais sobre seu trabalho, sobre seus projetos, mas eles sempre desviavam o assunto, voltando a falar sobre Bianca e Renan. Quando Leonardo decidiu visitar os pais para o aniversário da mãe, ele esperava, talvez ingenuamente, que as coisas fossem diferentes. Queria mostrar a eles que ele também era bem-sucedido, que tinha algo a oferecer. Mas, ao invés de um convite caloroso, ouviu do pai a frase que o marcaria para sempre: "É melhor não vir. Você não combina com o ambiente que queremos criar." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Não era apenas um golpe, era a confirmação do que ele já sentia há anos. Ele não era bem-vindo, ele não era importante, mas Leonardo não retrucou, apenas desligou o telefone. A bile amarga da rejeição subiu-lhe à garganta, mas ele a engoliu, junto com as palavras que nunca ousaria proferir aos pais. Em vez de confrontá-los, fez o que sempre fazia: agiu. Acessou seu banco online, navegou até a seção de pagamentos agendados e, com dedos firmes, cancelou todos os pagamentos que fazia por fora para os pais: energia, água, internet. Quase R$ 2.000 mensais que saíam de sua conta para aliviar o orçamento doméstico deles. A família estava encantada com Renan. Em cada jantar, em cada reunião, Renan era o centro das atenções. Contava histórias de seus feitos na multinacional, sempre com Bianca a seu lado, sorrindo orgulhosamente. O pai de Leonardo o chamava de o genro que sempre quis. A mãe assentia, os olhos brilhando, já imaginando netos correndo pela casa. Leonardo, em silêncio, observava a encenação. Sabia que Renan, por trás do sorriso impecável e do terno alinhado, era um oportunista, um homem que sabia jogar o jogo do poder, escalar posições às custas dos outros. Irônico, pensou Leonardo, que o namorado perfeito de Bianca fosse, na verdade, seu subordinado. A decisão de visitar os pais no aniversário da mãe fora um impulso, uma tentativa desesperada de se conectar, de ser visto, de ser amado. Ele havia imaginado um almoço agradável, conversas amenas, talvez até um elogio sincero pelo seu sucesso, mas a realidade foi um tapa na cara. "É melhor não vir. Você não combina com o ambiente que queremos criar." As palavras do pai ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Ele não combinava. Era um intruso, um corpo estranho naquele lar. O ambiente que eles queriam criar. Um ambiente de bajulação, de superficialidade, de aparências. Um ambiente onde Bianca e Renan reinavam absolutos com seus sorrisos falsos e suas ambições desmedidas. Leonardo não se encaixava ali. Ele era diferente. Era honesto, autêntico, independente. E essas qualidades que o haviam levado ao sucesso eram vistas como defeitos pela sua própria família. A rejeição do pai confirmou o que Leonardo sempre soube: ele era invisível para eles. Seus pais viam apenas o que queriam ver: Bianca, a filha perfeita, e Renan, o genro ideal. Leonardo era apenas uma sombra, um fantasma pairando à margem da vida deles. A dor era profunda, lancinante, mas no fundo ele sentia um estranho alívio. A máscara havia caído. A ilusão de pertencimento
havia se dissipado. Ele finalmente podia seguir em frente, sem a necessidade de aprovação, sem a esperança vã de ser amado. A partir daquele dia, Leonardo deixaria de ser o filho quieto para se tornar o homem que sempre quis ser, independente, forte e livre. Quase R$ 2.000 mensais que saíam de sua conta para aliviar o orçamento doméstico deles. Aquele gesto, que por anos fizera sem esperar reconhecimento, agora parecia um fardo, uma corrente que o prendia a uma dinâmica familiar disfuncional. A dor da rejeição ainda latejava, mas a decisão estava tomada. Era hora de cortar o cordão umbilical, mesmo que isso significasse um rompimento definitivo. O silêncio que se seguiu ao cancelamento dos pagamentos foi ensurdecedor. Leonardo não recebeu nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Seus pais não pareciam ter notado a ausência do dinheiro, ou talvez estivessem orgulhosos demais para admitir que dependiam da sua ajuda. A indiferença deles era uma facada ainda mais profunda do que as palavras do pai. Mostrava que ele era, de fato, dispensável. Um acessório que podia ser descartado sem cerimônia. Nos dias que se seguiram, Leonardo mergulhou no trabalho. A empresa, que antes era uma forma de provar seu valor, tornou-se um refúgio, um lugar onde ele se sentia no controle. As reuniões, os projetos, os desafios tecnológicos, tudo isso o ajudava a esquecer, ainda que momentaneamente, a dor da rejeição. Mas à noite, quando o silêncio do apartamento ecoava em seus ouvidos, a lembrança dos pais voltava a assombrá-lo. Ele se perguntava se eles sentiam a sua falta, se em algum momento se arrependiam das palavras duras, mas a resposta, ele sabia, era provavelmente não. Bianca e Renan eram o suficiente para preencher o vazio que ele deixara. Eles eram a família perfeita, o modelo ideal que seus pais sempre sonharam ter. E Leonardo, o filho quieto, o engenheiro de computação bem-sucedido, não se encaixava nesse quadro. A decisão de se afastar não foi fácil. Significava renunciar à esperança de ser amado, de ser aceito. Mas Leonardo sabia que era a única forma de preservar sua sanidade, sua integridade. Ele não podia continuar mendigando afeto, implorando por um lugar que nunca seria seu. Era hora de seguir em frente, de construir sua própria família, de encontrar pessoas que o valorizassem pelo que ele era, e não pelo que ele representava. A dor era intensa, mas Leonardo estava determinado a superá-la. Ele não permitiria que a rejeição dos pais o definisse. Ele era mais do que o filho quieto. Era um homem forte e independente, capaz de construir seu próprio caminho, e a partir daquele dia, ele seguiria em frente, sem olhar para trás. O silêncio que agora o envolvia era o silêncio da liberdade, da autonomia, da esperança. Era o silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. No dia da festa, a casa dos pais de Leonardo era um caos. O burburinho animado dos convidados, cuidadosamente orquestrado por Bianca e Renan para impressionar os amigos da multinacional, foi abruptamente interrompido por um apagão. As luzes se foram, mergulhando a sala em um breu desconcertante. O que aconteceu? A voz estridente da mãe ecoou no escuro. Calma, deve ser só uma queda de energia. Renan tentou acalmar a situação, mas sua voz tremia levemente. Afinal, a festa era crucial para sua imagem profissional. Enquanto o pai tentava inutilmente acionar o disjuntor, Bianca corria de um lado para o outro, histérica. A comida vai estragar, os convidados vão embora, isso é um desastre. A situação piorou quando perceberam que a água também havia acabado. As torneiras emitiam apenas um ruído seco e irritante. E para completar o cenário apocalíptico, a internet parou de funcionar, isolando a casa do mundo exterior. As mensagens desesperadas começaram a chegar no celular de Leonardo. Primeiro de Bianca, com emojis raivosos e acusações veladas. Depois da mãe em tom de súplica, implorando por ajuda. Até mesmo o pai, contrariado, enviou uma mensagem concisa e direta. Preciso que você resolva isso. Agora. Leonardo leu cada mensagem com um sorriso frio no rosto. A ironia da situação era palpável. Ele, o filho quieto, o engenheiro de computação que nunca combinava com o ambiente, era agora a única esperança da família. Mas ele não respondeu. Deixou o celular de lado e voltou a se concentrar no trabalho. Tinha uma reunião importante com investidores e não permitiria que o drama familiar o distraísse. Afinal, ele havia sido explicitamente excluído daquele ambiente que seus pais tanto prezavam, que resolvessem seus problemas sozinhos. Enquanto isso, na casa dos pais, o caos se intensificava. Os convidados, incomodados
incomodados com a falta de luz, água e internet, começaram a se retirar discretamente. Renan, visivelmente constrangido, tentava se desculpar com os colegas da multinacional, mas seus esforços eram em vão. A imagem de perfeição que ele tanto se esforçara para construir estava desmoronando diante de seus olhos. Bianca, em prantos, culpava a todos pela situação. O pai, furioso, gritava ordens sem obter resultados. A mãe, desesperada, tentava manter a compostura, mas seus olhos denunciavam o pânico. A festa de aniversário, que deveria ser um momento de celebração e alegria, havia se transformado em um pesadelo. No meio de todo aquele caos, a tia Lúcia, a única pessoa da família que sempre demonstrou respeito por Leonardo, observava a cena com um olhar de tristeza. Ela sabia que por trás daquela aparente coincidência havia a mão de Leonardo, e embora lamentasse a situação, não podia deixar de sentir uma ponta de satisfação. Talvez, finalmente, seus pais percebessem o valor do filho que tanto desprezavam. A noite avançava e a casa permanecia mergulhada na escuridão e no silêncio. Os pais de Leonardo, derrotados e humilhados, se recolheram em seus quartos, atormentados pela consciência. Bianca e Renan, frustrados e ressentidos, planejavam uma forma de reverter a situação. E Leonardo, em seu apartamento, continuava a ignorar as mensagens desesperadas, saboreando a amarga vingança. A queda havia sido inevitável, e as consequências devastadoras. No dia seguinte, a ressaca moral pairava sobre a casa como uma névoa densa. Bianca e Renan mal se falavam, cada um remoendo a humilhação da noite anterior. O pai, amargurado, evitava o olhar da esposa que, por sua vez, culpava a todos pela desgraça. A única que parecia imune à atmosfera tóxica era a tia Lúcia. Enquanto o café era preparado em um silêncio sepulcral, o telefone tocou. Era Lúcia, propondo uma videochamada em grupo. "Preciso mostrar uma coisa para vocês", disse ela com um tom enigmático que despertou a curiosidade de todos, exceto talvez Renan, que parecia pressentir algo ruim. A imagem de Lúcia surgiu na tela, sorrindo de forma quase travessa. "Tenho aqui uma pessoa que gostaria de dar os parabéns para a minha irmã", anunciou, antes de virar a câmera para o lado. O que surgiu na tela a seguir silenciou a sala. Era Leonardo, com um sorriso discreto e um olhar que parecia penetrar a alma de cada um ali. "Bom dia", disse ele com uma calma que contrastava com a crescente tensão no ar. Bianca foi a primeira a se manifestar, com a voz embargada pela surpresa. "Leonardo, o que você está fazendo aí?" Antes que ele pudesse responder, Lúcia interrompeu. "Deixe-me explicar. Este é Leonardo, sim, o seu irmão. Mas ele também é o CEO da Innovatech Solutions. Alguém conhece?" Lúcia lançou um olhar significativo para Renan, que empalideceu visivelmente. O pai tossiu, tentando disfarçar o constrangimento. "Céu, Leonardo, não pode ser." Foi então que Renan, acuado, finalmente se pronunciou, a voz tremendo levemente. "Senhor, Leonardo, bom dia. Não sabia que estávamos em família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A ficha caiu para todos, um choque atrás do outro. Leonardo, o filho quieto, o que não combinava com o ambiente, era o chefe de Renan, o gerente comercial da multinacional que tanto impressionava a família. "Renan trabalha na Innovatech há 3 anos, continuou Leonardo, com a voz firme e controlada. "É um bom funcionário, embora talvez não conheça todos os detalhes da empresa." Ele lançou um olhar cortante para Renan, que desviou o olhar, envergonhado. A mãe, atônita, gaguejou. Mas como? Você nunca nos disse nada? Vocês nunca perguntaram", respondeu Leonardo, com uma ponta de amargura na voz. Estavam muito ocupados com a Bianca e os ambientes que ela frequentava. A revelação atingiu a família como um tsunami. A imagem de Leonardo, o filho fracassado, desmoronou, revelando o empresário bem-sucedido e influente que ele sempre foi. A verdade finalmente veio à tona, expondo as mentiras e as falsas impressões que haviam moldado a dinâmica familiar por tantos anos. A reviravolta era completa e o futuro incerto. "Renan trabalha na Innovatech há 3 anos, continuou Leonardo, com a voz firme e controlada. "É um bom funcionário, embora talvez não conheça todos os detalhes da empresa." Ele lançou um olhar cortante para Renan, que desviou o olhar envergonhado. A mãe, atônita, gaguejou. Mas como? Você nunca nos disse nada. Vocês nunca perguntaram", respondeu Leonardo com uma ponta de amargura na voz. Estavam muito ocupados com a Bianca e os ambientes
ambientes que ela frequentava. A revelação atingiu a família como um tsunami. A imagem de Leonardo, o filho fracassado, desmoronou, revelando o empresário bem-sucedido e influente que ele sempre foi. A verdade finalmente veio à tona, expondo as mentiras e as falsas impressões que haviam moldado a dinâmica familiar por tantos anos. A reviravolta era completa e o futuro incerto. A instabilidade familiar, já considerável, atingiu o ponto de ruptura quando, 2 semanas depois, Bianca surgiu na porta de Leonardo, os olhos vermelhos e inchados. Ele a recebeu em seu apartamento, um espaço amplo e moderno que contrastava drasticamente com a casa dos pais. Ele terminou comigo, soluçou Bianca, mal conseguindo formar as palavras. Leonardo a conduziu até o sofá, oferecendo-lhe um lenço. Quem terminou com você, Bianca? Renan. Ele disse que eu mostrei um lado meu que ele não conhecia, que eu era insuportável quando não conseguia o que queria. As palavras saíam entre soluços convulsivos. Ele disse que eu o tratei como um troféu, que eu só me importava com o status dele. Leonardo manteve uma expressão neutra, embora interiormente não pudesse deixar de sentir uma pontada de satisfação. Sinto muito, Bianca. Você precisa falar com ele, Leonardo. Você é o chefe dele, ele te respeita. Diz pra ele que ele está errado, que eu posso mudar, que... Bianca agarrou a mão de Leonardo, o desespero evidente em seu olhar. Por favor, Leonardo, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Leonardo retirou a mão gentilmente. Bianca, eu sinto muito pelo que você está passando, mas não posso me envolver nisso. Renan tomou uma decisão pessoal e eu não vou usar minha posição na empresa para influenciá-lo. Mas você é meu irmão. Você tem que me ajudar. A voz de Bianca se elevou, a histeria começando a tomar conta dela. Eu sou seu irmão, sim, mas também sou o CEO da Inovatec. E como CEO, preciso manter a integridade da empresa e evitar conflitos de interesse. O relacionamento de vocês é um assunto particular e eu não vou interferir. Leonardo se levantou, indicando a porta. Eu entendo que você está chateada, mas essa é a minha decisão final. Bianca o encarou com raiva e incredulidade. Você é inacreditável. Sempre foi assim, egoísta e frio. Você prefere o seu trabalho à sua própria família. Leonardo respirou fundo, tentando manter a calma. Eu apenas estou sendo profissional, Bianca. E talvez, só talvez, você precise aprender a lidar com as consequências de suas próprias ações. Bianca saiu do apartamento, batendo a porta com força. Leonardo suspirou, sentando-se novamente no sofá. A dinâmica familiar havia mudado para sempre. A máscara da perfeição havia caído, revelando as rachaduras e as feridas que sempre estiveram ali. E Leonardo, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava no controle de sua própria vida, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria de sua irmã e a desaprovação de seus pais. As consequências de suas escolhas, tanto para ele quanto para sua família, estavam apenas começando a se manifestar. Dias depois, o telefone tocou. Era o pai. A voz hesitante, quase irreconhecível. Leonardo, precisamos conversar. Estamos numa situação difícil. Leonardo permaneceu em silêncio, esperando. As contas, sabe, as coisas estão apertadas. A sua mãe não tem estado bem e... Bem, precisamos de ajuda. Leonardo suspirou. Que tipo de ajuda? Financeira, Leonardo. Precisamos de dinheiro para as contas, para os remédios da sua mãe. Leonardo pensou por um momento. Eu posso ajudar, mas com uma condição. Houve um silêncio do outro lado da linha. Que condição? Eu pago tudo, a energia, a água, o que for preciso, mas com um contrato. Quando vocês se forem, a casa será minha. A explosão do outro lado da linha foi imediata. Você está louco? Como ousa? Essa é a casa da sua família, a casa que seus avós construíram, a casa onde nunca me senti em casa, respondeu Leonardo, a voz fria, onde sempre fui o segundo, o esquecido, a casa onde me disseram que eu não combinava com o ambiente. Você é um ingrato, depois de tudo que fizemos por você. Tudo o que fizeram por Bianca, você quer dizer. Eu me sustentei sozinho desde os 18 anos. E agora vocês vêm me pedir ajuda? Ajuda que nunca me deram, ajuda que sempre negaram. Não seja ridículo, nós te demos tudo. A voz do pai estava carregada de raiva. Educação, comida, um teto e amor, carinho, reconhecimento. Isso vocês deram para a Bianca. Para mim, só o silêncio e a indiferença. Você está sendo injusto. Nós sempre te amamos. Não o suficiente, respondeu Leonardo, a voz embargada.
nada, nunca o suficiente. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. O contrato está na mesa. Se aceitarem, eu pago tudo. Se não, boa sorte. Você acha que pode nos comprar? Que pode comprar o nosso amor com dinheiro? Você é nojento. Eu não estou tentando comprar o amor de vocês. Estou apenas fazendo um negócio. Um negócio que me garante que, pelo menos uma vez na vida, eu vou ter algo que sempre quis. Um lugar onde eu possa ser eu mesmo, sem ter que me preocupar em agradar ninguém. Saia da minha casa! Gritou o pai. Nunca mais volte aqui, você não é meu filho. Leonardo riu uma risada amarga e sem humor. Já faz muito tempo que eu não sou seu filho, pai. Já faz muito tempo. Ele desligou o telefone e respirou fundo. A conversa havia sido dolorosa, mas também libertadora. Ele sabia que nunca mais voltaria a falar com os pais, e estava bem com isso. No dia seguinte, Leonardo foi até a casa dos pais. Eles abriram a porta, os rostos vermelhos de raiva. O que você está fazendo aqui? Perguntou a mãe, a voz trêmula. Vim buscar as minhas coisas, respondeu Leonardo entrando na casa. Você não tem nada aqui, gritou o pai, tentando impedi-lo de subir as escadas. Leonardo o empurrou para o lado, sem dizer uma palavra. Subiu até o seu antigo quarto, um espaço pequeno e empoeirado que ele não visitava há anos. Pegou a caixa com as suas coisas, as poucas lembranças que ele guardava da infância, fotos, brinquedos, livros. Desceu as escadas, ignorando os gritos dos pais. Abriu a porta e saiu da casa para nunca mais voltar. Leonardo se sentia leve, livre. Pela primeira vez em muitos anos, ele podia respirar sem sentir o peso da família sobre os seus ombros. Ele podia ser ele mesmo, sem ter que se preocupar em agradar ninguém. Ele voltou para o seu apartamento, um espaço amplo e moderno que refletia a sua personalidade, minimalista, funcional e elegante. Sentou-se no sofá, pegou o seu notebook e começou a trabalhar. Leonardo estava focado em si mesmo, em seu sucesso, em sua empresa. Ele sabia que tinha muito a conquistar e estava determinado a alcançar os seus objetivos. Ele não precisava da aprovação da família para ser feliz. Ele era o CEO da Inovatec, e isso era tudo o que importava. O preço do silêncio havia sido pago, e Leonardo finalmente estava livre.